Oi pessoal, aqui é a Ana. Hoje eu trago mais uma resenha literária para vocês. O livro de hoje é Alguém que Você Conhece, da autora Shari Lapena, não sei se pronuncia assim o nome dela. Esse livro aqui é um livro que veio na tag Inéditos, tem uns 2 meses, eu acho que tem uns 2 meses mais ou menos que veio esse livro aqui pra mim. E eu li ele e eu gostei bastante. Ele é um thriller, é um daqueles livros assim que você começa a ler e você não consegue largar porque você quer saber, tem um caso de um assassinato, então você quer saber ali quem que matou e o que aconteceu. Então é aquele tipo de livro mesmo, bem thriller, que você pega o livro e você não consegue largar, então em 1, 2 dias você consegue ler ele é pequeno, tem 300 páginas basicamente, então você lê muito rápido. E o que eu gostei desse livro aqui é que ele não tem uma quantidade muito grande de personagens, quer dizer, até tem bastante, não tem muitos personagens, e os personagens que tem já são todos muito conectados, porque o último thriller que eu li, eu até fiz resenha aqui, que foi aquele Maré Viva, se eu não me engano, eu até comentei com vocês que eu não curti tanto, eu gostei do livro, mas assim, o que me incomodou é que naquele livro tinha muito personagem e muitas histórias diferentes, tipo, parece que você lia capítulos de uma história e lia capítulos de outra e essas pessoas nem se conheciam, e, enfim, só lá pro final do livro que você vai entender a conexão, mas assim, sabe, eram muitas histórias paralelas que parecia que não tinha conexão nenhuma. E aqui não. Aqui todos os personagens, eles moram ali próximos, ali no bairro ali. Todos os personagens se conhecem. Então, mesmo você acompanhando, assim, histórias basicamente diferentes, a gente vai acompanhar basicamente aqui 2 histórias, assim, 2 famílias, 2 núcleos familiares, assim, que são mais importantes. Mas são pessoas que se conhecem, que estão ali no bairro e tal. Então, você já percebe a conexão. Bom, o primeiro capítulo, então, começa com um cara chamado Robert e ele vai pra delegacia prestar queixa ali. Queixa não, ele vai dizer que a esposa dele está desaparecida, né? Que ele quer que a polícia procure, né? Investigue porque a esposa está desaparecida. Só que a polícia não vai botar muita fé nisso. Por quê? A história é o seguinte: a esposa dele, que se chama Amanda, na sexta-feira ela fez uma malinha ali pequena para passar o final de semana e ela avisou para ele que ela ia passar o final de semana, que ela ia viajar no final de semana com uma amiga. E ela já tinha feito isso outras vezes, elas viajam, se não me engano, para Nova York para fazer compras. Então ela fez uma malinha ali para passar o final de semana e ela avisou para ele na sexta-feira de manhã que ela estaria indo trabalhar e que do trabalho dela ela já ia direto pegar o trem, se eu não me engano, pra ir pra Nova York. Eu acho que era Nova York, não lembro direito, mas enfim, ela já ia, do trabalho, ela já ia direto se encontrar com essa amiga e elas iam viajar pra passar o final de semana fora e ela só ia voltar no domingo. Então, beleza, como eu falei, ele falou que ela já tinha feito esse tipo de viagem antes, ele não gosta de fazer compras, então quando ela quer fazer compra, ela vai com as amigas, enfim, ele então ficou tranquilo. No final de semana ali, sábado, ele tentou telefonar pra esposa, mas só tava caindo na caixa postal e ele também não deu muita bola, tá lá fazendo compra, tá no shopping, sei lá. Só que no domingo, a esposa não chegou, né? Foi ficando domingo à noite ali, ele esperando, e a esposa não voltou pra casa, ele também não conseguia telefonar, só caía na caixa postal, então ele decidiu ligar pra casa da amiga, que viajou com ela, né? Pra perguntar ali pro marido da amiga se ele tinha conseguido falar com ela, se sabe por que elas atrasaram e tal. Ele liga então pra casa da amiga e, pra surpresa dele, quem atende é a própria amiga. E ela fala assim: não, que viagem? Não viajei não, passei o final de semana todo em casa aqui. Na verdade, faz até tempo que eu não falo com a tua esposa. Então, assim, sabe? Tipo, a esposa mentiu. Ela falou pra ele que ia passar o final de semana viajando com essa amiga. E a amiga falou que não, ela não tava nem sabendo da história. Então, quando ele conta isso... E aí, assim, na segunda-feira, então, a esposa não volta pra casa. E aí, na segunda-feira, ele vai pra polícia, então, prestar queixa do desaparecimento dessa esposa. Só que a polícia, né, não encara isso como um desaparecimento. Pô, a mulher fez uma malinha ali... Ela falou pra ele que ia passar o final de semana fora, tal, mentiu com o lance da amiga. Então, assim, tá muito na cara que a esposa foi por livre e espontânea vontade, tipo, que, né, talvez tenha um amante, foi passar o final de semana e meio que ela foi, não é um desaparecimento, né? Tá muito claro ali que ela foi porque ela quis, né? Ela fez uma mala, ela mentiu sobre a amiga e tal. Meio que a polícia entende ali que a esposa meio que deu o pé na bunda dele e ela, né, saiu aí com alguém. Então, enfim, a polícia não vai dar muita... Vai fazer ali o boletim de ocorrência, vai dizer que vamos investigar, mas na verdade eles não vão investigar nada porque eles não estão encarando aquilo ali como um desaparecimento. Então, só que aí se passam 2 semanas e essa polícia então encontra o corpo de uma mulher que é essa mulher, essa Amanda, né? Na verdade tem um carinha ali, um cara que tá pescando num rio, num lago, e o barco dele fica preso num negócio e ele percebe que tem um carro
embaixo d'água, submerso. E aí eles chamam a polícia e tal, eles tiram o carro dali, dentro do carro eles já encontram uma mala feminina, uma bolsa, e dentro do porta-malas do carro tem um corpo de uma mulher que foi espancada, mataram ela, espancaram e depois botaram dentro do porta-mala do carro e jogaram o carro no rio. E aí depois eles né, identificam ali como sendo essa mulher. E aí sim, quando eles encontram então, o corpo, agora a polícia vai botar fé na história. É óbvio que a polícia vai lá atrás do Robert, querer saber mais detalhes sobre a vida deles, querer investigar, né, fazer aquela coisa ali na casa, aquela perícia na casa. E aí vai começar toda a trama do livro aqui, que vai girar também em torno desse assassinato. Quem matou a Amanda Pierce? Acho que é Pierce o nome dela. Então, sim, agora a polícia vai, né, vem os investigadores e vai começar a conversar com os vizinhos, vai começar a tentar colher pistas ali para saber, né, o que aconteceu, quem matou essa Amanda e, enfim, né, por que ela viajou nessa... Foram 2 semanas, assim, e eles identificam que o corpo tava ali basicamente há 2 semanas. Muito provavelmente ela foi morta nesse final de semana aí, em que ela disse que estava viajando com a amiga e tal, né? Então, só que eles só encontram 2 semanas depois. Enfim, então, basicamente, assim, a gente vai acompanhando aquele thriller delicioso que é de você tentar encontrar ali, saber pistas de quem foi o assassino, por quê, a motivação e tal. E aí a gente também acompanha aqui uma história que também é bem presente, os capítulos meio que vão se intercalando, da Olivia, que é uma mulher que mora ali próxima também, e ela tem um filho, ela é casada e tem um filho de 16 anos, o Hailey, acho que é Hailey, eu não sei como é que pronuncia o nome dele, mas logo no início do livro, então, ela descobre que esse filho dela andou invadindo casas, né, ela pega o celular do menino ali, num dia que ele tá meio que dormindo, ela vai pegar o celular dele e ela vê mensagens de um amigo falando, e aí, invadiu ontem, encontrou alguma coisa legal? Enfim, daí ela vai pressionar o filho, que mensagens são essas, o que isso quer dizer? E o filho vai confessar, então, que ele invadiu casas, ele pega casas, ele confessa pra ela que ele fez isso 2 vezes, em 2 casas. Que ele vê casas em que ele sabe que não tem ninguém em casa e ele tenta entrar ali pela janela, pela porta, forçar, sabe, de uma forma assim que ninguém veja. E ele diz que não pegou nada, não roubou nada, só pelo prazer de conseguir entrar numa casa, de conseguir invadir uma casa e andar ali na casa dos outros, ele fuxica. E ele confessa também que ele ligou o computador dessas pessoas e mandou e-mails de trote, e-mails de brincadeira, como se fosse essa pessoa mandando, né? Esse menino, ele é um menino assim também que ele gosta muito dessa coisa de informática, ele é meio hacker, ele sabe invadir computadores e tal. Então, quando ele consegue entrar dentro de uma casa, assim, invadir essas casas, ele tem essa coisa de ligar o computador das pessoas, e geralmente os computadores têm senha, mas ele consegue ali botar ali todo o seu lado hacker pra fora, pra tentar invadir ali o computador. E quando ele consegue, na verdade, ele não faz nada assim demais, ele fica fuçando ali e ele envia e-mails da conta dessas pessoas, e-mails que ele diz que são bobos, são trotes e brincadeiras. E, enfim, e quando a mãe e o pai descobrem que ele tá fazendo isso, que ele fez isso, ele confessa que fez isso 2 vezes, eles ficam muito chateados e, né, enfim, bota o menino de castigo, leva o menino pra conversar com um advogado que amedronta muito ele, falando que ele pode ir pro reformatório se descobrirem isso e tal. Enfim, e aí o que acontece? A mãe do menino aqui, a princípio, ela queria que o menino fosse até essas 2 casas que ele invadiu se desculpar com essas pessoas, né? E o pai fala, não, lógico que não, porque ninguém descobriu o menino, tipo, o menino não deixou rastro, assim, se ele vai lá e se desculpa, obviamente as pessoas podem até fazer uma denúncia e aí ele vai ter que responder legalmente, né? Mas essa mãe fica muito assim, sabe, incomodada e ela decide o quê? A burrice, né? Ela faz uma carta anônima no computador, ela escreve uma carta anônima e bota nessas 2 casas. Ela obriga o menino a mostrar quais são as 2 casas que ele invadiu. Né, dizendo, meu filho invadiu sua casa, tá? Me desculpa, ele é adolescente, tá de castigo, ele fuçou seu computador também, enviou e-mails, tá? Peço mil desculpas e tal. É uma forma dela se desculpar, mas é uma burrice, porque agora as pessoas sabem que alguém que tá invadindo as casas ali, vendo o computador, e aí a história se espalha, e embora ninguém saiba ainda que é ele, mas assim, né, o negócio que tava oculto, que ninguém sabia, agora ela escancarou pro mundo. E uma das casas que o menino invadiu é da casa do Robert e da Amanda Pierce, né, o casal lá que a mulher foi assassinada. Enfim, então é isso daí o livro. Vai se intercalando, e como eu falei, tem outros personagens também, mas é tudo muito próximo, as pessoas se conhecem, igual esse menino, a família desse menino e a família ali do Robert e da Amanda se conhecem porque eles moram próximos ali, então é todo mundo meio que no mesmo bairro e tal, então não tem assim histórias muito longe, que você não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu gostei bastante. Vou deixando essa dica por aqui então, um thriller bem legal. Essa edição é da Tag, mas provavelmente já deve estar saindo aí na livraria uma edição, a edição de livraria mesmo. E no próprio site da Tag você consegue comprar. Então eu vou ficando por aqui, beijos, até a próxima!